Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora vocês vão ver esse vídeo, mas a gente vai voltar ao velho assunto que a gente está tratando já há alguns dias sobre a verdadeira riqueza da gente. O que é rico pra gente, né? Então, a verdadeira riqueza, gente, ela não está no acúmulo de bens, entendeu? Ela não está em juntar coisa. Ela simplesmente está nas boas experiências pessoais e interpessoais, né? Isso é que é viver bem. E nós preservarmos a nossa saúde mental, estar com ela em dia. O resto, como as pessoas já falam, é resto. Então vamos falar sobre isso hoje, vamos dar continuidade a um trabalho que eu venho fazendo junto a profissionais de saúde, principalmente a psicólogos, para ajudar amigos e amigas. E daí das experiências que eu tenho tido, dos bate-papos, das entrevistas com profissionais da área que entendem da mente humana, né? Que entendem da alma humana, eu descobri muitas coisas que eu estou trazendo para vocês hoje. Uma síntese daquele nosso primeiro vídeo lá que vocês viram com um especialista em saúde mental. Então, olha só, às vezes a gente começa a observar amigos e amigos do nosso convívio social que estão com um comportamento diferente do que nós conhecíamos antes, né? Eu, por exemplo, eu verifiquei algum comportamento de amigas e amigos que estão com um comportamento completamente diferente do que eu conheci há alguns anos atrás. Aí me vem aquela coisa, nossa, fulano mudou tanto, será que mudou? Ou é algum problema? Boa noite, eu estou aqui com o Laércio, psicólogo. Boa noite, Neto. Tudo bem? Tudo bom. E o nosso tema de hoje é saúde mental. A primeira pergunta que eu queria fazer, por que as pessoas hoje estão na defensiva? Boa noite a todos. Meu nome é Laércio, sou especialista em saúde mental. Já atendo há mais de 10 anos, é isso que eu gosto de fazer. E de forma bem sucinta, as pessoas ficam na defensiva porque normalmente elas não admitem que tem um problema psicológico, seja um TDAH, uma bipolaridade, um borderline ou uma ansiedade, que é o que eu pego com muita frequência lá na clínica. Mas vamos falar sério sobre isso, porque o assunto requer um certo tato, uma certa consciência do que você pode fazer. Então, o que foi me orientado foi o seguinte: quando você encontrar uma pessoa que esteja precisando de ajuda e verdadeiramente a sua amizade, ela é uma amizade de anos, tente ajudar esse amigo ou essa amiga. Tente falar para ela de uma maneira delicada. Agora tem um detalhe que ele me contou, foi o seguinte: às vezes a pessoa não quer ajuda de jeito nenhum e ela pode minar você, tentando te descredibilizar, tentando te colocar uma pessoa como sem crédito diante dos amigos em comuns que vocês têm. Então, cuidado. Tente ajudar, mas se você vê que a pessoa está denegrindo a sua imagem, aí está na hora de você pegar a viola, colocar no saco e puf, pastor. Uma pessoa, ela pode te enganar por um tempo, mas ela não vai enganar todo mundo o tempo todo. Uma hora ela mostra a essência. Porque eu sempre falo, você tem que olhar o que a pessoa faz, não o que ela fala. Porque falar, né? Você pode falar qualquer coisa, mas é compatível a tua atitude. Então, meu amigo, ele disse o seguinte, né? Uma coisa assim, até bíblica, né? A gente precisa ajudar os doentes e não os sãos, os que precisam de nossa ajuda, né? Então, a gente tenta de todas as maneiras possíveis, possível e impossível, ajudar aquela pessoa que se encontra com um problema de saúde mental, que todo mundo já sabe, menos ela sabe que está passando por um problema de saúde mental. E aí, na hora de procurar essa pessoa para que ela procure um psicólogo, é muito delicado, porque vem toda a questão do ego. E a pessoa com o ego ferido, a pessoa que supostamente feriu o ego dela, ela tenta descredibilizar aquela pessoa diante dos seus amigos em comum. E aí, aonde mora o perigo. Para isso, a gente dá o nome de dogmatismo. Pessoas que são dogmáticas,
onde elas criam uma verdade, elas ficam numa carapaça protetora e que apenas a verdade em que elas acreditam vai servir como regra geral para todo mundo. É como se eu tomasse um remédio para enxaqueca e aquele remédio que eu tomo para enxaqueca é uma regra geral que vai servir para todo mundo. Quando, na verdade, a enxaqueca pode ser causada por qualquer outra coisa, entendeu? Então, para cada organismo tem uma coisa correta, para cada doença tem um remédio correto. Então, ela traz uma pessoa, ela é uma pessoa proselitista e dogmática, que a verdade dela é a única. Tem também a parte criativa, a pessoa começa a inventar coisas que são verdades, que para ela, ela tá afirmando aquilo ali, mas foi um esquete que ela criou da cabeça dela. Eu vou dar um exemplo. Esse meu amigo, minha amiga, eu não vou citar o nome por questão de ética, começou a falar umas coisas desconexas. Por exemplo, começou a falar que fulano usava cocaína para poder aguentar, ficar acordado 5 horas por dia fazendo um determinado trabalho. Um artista qualquer, né? Ficou inventando a história que Beltrano pratica atos que a pessoa nunca praticou, mas na cabeça dela ele pratica. Então ela cria verdades com carapaça de mentira. Ou simplesmente você detecta também que aquela pessoa está reclamando de tudo. Até do vento, até do sol, até das pessoas no shopping, até do gosto musical do amigo, até da legenda partidária da pessoa. É estranho, porque você conheceu aquela pessoa que não reclamava tanto e de repente passou a reclamar de tudo. Reclama da cidade que viaja para passar férias, reclama da cidade que está, reclama do espaço do estacionamento, reclama do ar-condicionado do shopping, reclama das roupas da prateleira da loja, reclama da atendente, reclama que alguém a tratou com preconceito quando na verdade não teve preconceito nenhum, ou seja, reclama o tempo todo de tudo e de todos. Ela se sente, vamos supor, ofendida porque você descobriu que ela precisa de ajuda. Ela tenta minar a sua vida, ela tenta procurar amigos em comum e tenta te dar uma imagem para os seus amigos em comum que você não é uma pessoa boa, que você é um mentiroso, que você é uma pessoa fingida, dissimulada. E aí a gente deve insistir? Sim, a gente deve insistir para tentar ajudar. Mas no afã da gente tentar ajudar essa pessoa e a pessoa querer te prejudicar, está na hora de você deixar esse incêndio que não é seu, porque você pode sair queimado. Deixa eu tentar ajudar essa pessoa, deixa eu tentar arrumar essa cadeira que ela me serviu tantos anos e de repente ela precisa de um reparo para voltar a ter funcionalidade. É assim que funciona o ser humano. De repente a mente precisa de um reparo para ter funcionalidade, para ter convívio social com as outras pessoas. Eu tenho um ditado que me acompanha como se fosse um mantra a minha vida inteira, que diz o seguinte: nós viemos para esse mundo para sermos o quê? Felizes. Mas para sermos felizes, a nossa felicidade, ela não só depende da gente, ela depende da gente e das outras pessoas, ou seja, do nosso relacionamento interpessoal e pessoal. Como é que eu vou fazer? Aí é difícil, né? Você parece que está lá tentando tirar um amigo que está no fundo do poço e você fica também milindrado em tocar no assunto. Pois é, eu fui tocar nesse assunto com uma amiga, né? Que não aceita que está com problema, porque ninguém quer estar com problema. E aí, no afã de você querer ajudar, a pessoa fica chateado com você, fica achando que você está se metendo na vida dela, mas você só se mete na vida dela porque você tem bastante intimidade, porque você é verdadeiramente amigo dessa pessoa. Porque as pessoas que se dizem amigos não estão nem aí. Ah, fulano está com problema? Deixa pra lá, isso não é problema meu. Não é verdade? Fica se perguntando, fica pensando, como é que eu devo ajudar esse meu amigo, essa minha amiga a sair dessa situação que ela ou que ele se encontra? A nossa sociedade está cada vez mais adoecida, mais doente,
e a saúde mental se tornando um problema de saúde pública, né? Procede? Procede praticamente ao mal do século, O então. mal do século, exatamente. As pessoas estão cada vez mais adoecidas devido às guerras, pandemia, A carga de trabalho. carga de burnout. E aquela pergunta, quando é que você descobre que um amigo ou uma amiga está precisando de ajuda porque você descobriu que ela está com a saúde mental afetada? Gente, é simples. Vamos supor que você tem um amigo que em certas ocasiões ele tinha um comportamento ou ela tinha um comportamento considerado normal. Por exemplo, uma pessoa que sempre que você pegava carona com ela dirigia de maneira tranquila, defensiva, tomando todos os cuidados que o ato da direção veicular exige. E de repente, num outro momento, você pega uma carona com ela ou com ele e você descobre que a pessoa, do momento em que ela sai de um ponto para o outro, ela passa o tempo inteiro xingando, acelerando, gritando, buzinando e tentando passar por espaço que não cabe no seu carro. Opa, é estranho isso. Aquela pessoa está reclamando de tudo. Até do vento, até do sol, até das pessoas no shopping, até do gosto musical do amigo, até da legenda partidária da pessoa. É estranho, porque você conheceu aquela pessoa que não reclamava tanto e de repente passou a reclamar de tudo. Reclama da cidade que viaja para passar férias, reclama da cidade que está, reclama do espaço do estacionamento, reclama do ar-condicionado do shopping, reclama das roupas da prateleira da loja, reclama da atendente, reclama que alguém a tratou com preconceito quando na verdade não teve preconceito nenhum. Ou seja, reclama o tempo todo de tudo e de todos. Fica se perguntando, fica pensando, como é que eu devo ajudar esse meu amigo, essa minha amiga a sair dessa situação que ela ou que ele se encontra? Será que eu devo chegar, será que eu tenho bastante intimidade para chegar e falar para ele, você está precisando Dela. Então, na verdade, é um mecanismo de defesa dela. Provavelmente, né? Por quê? Apesar de eu não ser freudiano, admiro muito a psicanálise. Freud era um dependente químico, morreu com câncer na boca, né? Fumava muito, aquele cachimbo. Mas foi um homem muito inteligente, um gênio, que esteve aqui na nossa sociedade, chegou a tratar alguns pacientes com cocaína. Enfim, aonde eu quero chegar? Normalmente, segundo a psicanálise, a pessoa está com um problema grave, está estressada, ela vai projetar aquilo Na pessoa que na quer pessoa, ajudar. exatamente. Entendi. Entendeu? Entendi. Outra coisa, a questão do ego. Né? A pessoa tem um ego tão inflado que se você falar para ela, olha, você está com um probleminha, seja físico, mental, ela não vai aceitar. Ela Ela começa vai a machucar o ego dela. E ela começa a entendeu? denegrir a imagem da pessoa que quer ajudar. Exatamente. Perfeito. É uma estratégia de... Não, então agora eu entendi Entendeu? perfeitamente. Entendi perfeitamente. E a última pergunta que eu faço para você é quando você fala do problema para a pessoa e a pessoa usa esses mecanismos de defesa e te agride e não aceita, você deve abandonar, porque você também se sente ofendido, ou você deve insistir na ajuda? Bem, eu acredito que a gente deve insistir, porque, como Jesus nos ensinou, nós devemos ajudar. São os doentes que estão precisando de tratamento, de ajuda, né? Não são. Então a gente tem que ajudar sem ver a quem, né? E insistir, porque provavelmente a pessoa que tem algum transtorno mental, algum problema psicológico, ela vai negar. Perfeito. Como um alcoólatra, por exemplo. Né? Ele vai falar assim, não, eu paro a hora que eu quiser. Até a pessoa admitir que ela tem um alcoolismo, que ela tem um problema, isso aí vai sessões de terapia. Então é a mesma coisa, eu paro de xingar no trânsito na hora que eu quiser, eu paro de ofender você na hora que eu quiser, eu paro de falar que você é mentiroso na hora que eu quiser. Aliás, então me fala aquele caso que a gente viu esses dias aí da policial que matou. Sim, a policial... Fala esse caso aí, O campeão. policial foi o seguinte, o policial esbarrou num casal que vinha a pé, e o casal continuou andando, e o policial deu marcha ré, parou o casal, desceu, era um policial masculino e um policial feminino, o policial masculino começou a discutir com o homem, e a policial feminino começou a discutir com a mulher. Nessa discussão, o policial masculino ouviu um tiro, ou seja, a policial feminino baleou a mulher, e aí no caminho pro SAMU a mulher morreu. Bem, esse caso teve repercussão nacional, e podemos ver claramente que isso mostra o quanto a polícia está desequilibrada e despreparada para lidar nesses casos, certo? Aliás, eu tenho grandes amigos policiais, mas eu tenho que te dizer, viu? Aliás, uma pesquisa, foi ano passado, eu vou ficar devendo a fonte, diz que o maior número de suicídios aqui no Brasil foram de policiais, certo? E isso mostra o quanto a nossa sociedade está cada vez mais adoecida, mais doente, e a saúde mental se tornando um problema de saúde pública, né? Gente, espero ter ajudado vocês com esse vídeo.
Um vídeo que talvez algum de vocês tenha um amigo que esteja passando por essa situação e que vocês possam ajudar. Agora, tente ajudar com parcimônia, né? Não vá tentar apagar incêndio que não lhe pertence, tentando tirar alguém de um incêndio e acabar se queimando. E quando eu digo apagar se queimando, quem vai te queimar é a pessoa que está dentro do incêndio. Porque às vezes, no afã de nós tirarmos aquela pessoa daquela situação, ela pode tentar descredibilizar você diante dos seus amigos em comum. Entendeu? Então é isso. Boa tarde, boa noite, bom dia. Fiquem com Deus. Louvado seja Deus eternamente sempre. E vamos continuar nossa jornada e sermos felizes. Porque foi para isso que viemos para esse mundo maravilhoso. Beijos, tchau, tchau.